volta para mais uma aula e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Renascimento em outras regiões da Europa, né? O Renascimento, ele começa a se espalhar pela Europa com o passar do tempo e isso vai agregando aí muito valor, principalmente à cultura europeia, né? As ideias renascentistas se propagaram, então, por diferentes regiões da Europa, porém, em cada lugar, elas apresentaram características próprias. Então, ou seja, por onde o Renascimento foi passando, ele foi adquirindo aí uma característica de acordo com o lugar. Primeira coisa que a gente vai falar aqui vai ser em Flandres, tá? Durante o Renascimento, a pintura foi uma das principais manifestações artísticas em Flandres, que é uma região da atual Bélgica, e os flamengos, como eram chamados os habitantes dessa região, pintaram muitas cenas do cotidiano familiar, que retratavam aqui a riqueza dos palácios, de banqueiros e comerciantes burgueses. Então, aqui na própria imagem, né, aqui em Flandres, nós estamos percebendo que temos pintores flamengos, né, que estão retratando cenas do cotidiano. Essas duas pessoas estão realizando aqui alguma coisa do cotidiano em Flandres. Os flamengos foram introdutores da tinta a óleo na Europa, e essa técnica, que conferia mais vivacidade às pinturas, né, dava um estilo mais parecido com a realidade, abriu novas possibilidades artísticas e influenciou muitos artistas europeus, né? É aquele velho comentário que a gente sempre ouve ou lê em determinados livros, né? Óleo sobre tela, tal título, etc e tal. Então, essa técnica do óleo na Europa, né, na tinta a óleo, vai surgir aqui em Flandres. Depois, o Renascimento na França, né, os franceses se destacaram nas mais diferentes manifestações artísticas renascentistas, como a pintura, a escultura e a arquitetura. A atuação dos mecenas, quem que eram os mecenas, né? Eram burgueses que financiavam, pagavam para esses pintores realizarem, então, aí retratos de família, tá? Foi muito importante na França, pois eles financiaram o trabalho de pintores e também de humanistas, linguistas, poetas e arquitetos. Então, é como se os mecenas abrissem caminho para a arte, né, dentro da Europa nesse momento aqui. Na literatura, destacou-se François Rabelais, autor de Gargantua e Pantagruel. Nessa obra, Rabelais se utiliza das imagens de dois gigantes medievais, né? É aqui que surge a história de gigantes, né? Os contos de gigantes, buscando aqui força e grande apetite, buscando valorizar também os aspectos naturais e corporais da existência humana. Rabelais defende a liberdade individual por meio de uma única regra moral: faze o que tu queres, né? Então, de acordo aqui com essa obra do Rabelais, que vai trazer os gigantes para a história, né? Ele vai ter essa moralzinha aí. Depois, na Espanha, né, como que vai se difundir a questão do Renascimento? As primeiras manifestações do Renascimento espanhol datam principalmente do início do século XVI. A grande marca do Renascimento na Espanha é a forte religiosidade presente nas pinturas e esculturas da época. Na literatura, uma das obras mais conhecidas do Renascimento espanhol é Dom Quixote de la Mancha, do escritor Miguel de Cervantes. O livro conta as aventuras fantasiosas de um cavaleiro medieval, parodiando os romances de cavalaria, como forma de criticar a sociedade espanhola da época, que era então considerada atrasada e ainda feudal. Então aqui a gente tem uma imagem, né, que está representando aí o Dom Quixote, né, à direita, e o seu companheiro Sancho Panza, tá, que é presente aí dos personagens também dentro do livro. Depois, em Portugal, nós vamos ter aqui o Renascimento se desenvolvendo, né, através do início do século XVI. Então, ó, as principais manifestações renascentistas vão acontecer no teatro e na literatura. O grande nome da literatura português
portuguesa foi Luís Vaz de Camões, né, que é o autor de Os Lusíadas, uma das principais obras portuguesas que a gente tem. No teatro, o principal expoente foi Gil Vicente, autor de peças como O Alto da Barca do Inferno, O Alto das Almas e A Farsa de Inês Pereira. Então, o Renascimento, ele não está presente apenas no comércio e também na arte, na pintura, né? Ele está presente também na literatura, nas esculturas, peças de teatro e outras coisas aí também. Depois, o Renascimento na Alemanha vai ganhar também um destaque. Quando houve a difusão dos ideais renascentistas e humanistas na Alemanha, no final do século XV e início do XVI, a região estava sob o impacto da Reforma Protestante, liderada por Martinho Lutero, que criticava os abusos da Igreja Católica. Então, ou seja, né, acontece a Reforma Protestante, a reforma religiosa em si na Europa, e tudo isso vai trazer pequenas transformações num primeiro momento, né? Eles queriam combater os abusos da igreja. E esse combate ao abuso da igreja também vai ser suficiente para fazer a arte crescer cada vez mais, né? Para que ela pudesse se espalhar de uma forma aí homogênea na Europa. Nesse contexto conturbado, os ideais renascentistas influenciaram principalmente a produção artística, em que se destacaram as obras de Albrecht Dürer e Hans Holbein. Suas gravuras e pinturas receberam influência da Renascença italiana, mas apresentavam também características propriamente germânicas, geralmente abordando temas religiosos de maneira sombria. Então, resumindo, o Renascimento, ele vai retratar religião, arte e ciência, basicamente, tá? Esses são aí os três pilares do Renascimento, que é retratado através de pinturas, esculturas, peças de teatro e etc. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Nos vemos, então, no nosso próximo encontro. Até lá!